Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. E eu sou a Malu, amiga dela. Hoje a gente vai trazer pra vocês a resenha de Flores Partidas, da Karin Slaughter. Bom, gente, pela primeira vez a gente leu um livro juntas ao mesmo tempo. A gente já queria fazer isso há muito tempo, mas acontece que ela é uma leitora muito mais rápida do que eu. Ela leu um livro em 2 dias, um livro grande em 2 dias. Eu demoro tipo 2 meses, mas dessa vez eu consegui até que ler num tempo legal e a gente leu junto. A gente tava combinando desde o ano passado de fazer isso e conseguimos em janeiro. A nossa escolha então foi o Flores Partidas, porque nós duas gostamos muito de thrillers. Quando ela comprou o livro, né, ela me ligou da livraria pedindo indicação, eu falei, não li ainda, porém quero ler, já tenho, compra pra gente ler juntas. E foi o que a gente fez, né, a minha edição, a primeira que a HarperCollins publicou, né, que é de um pouco diferente da dela. Aqui na diagramação, a cada início de capítulo, né, a gente tem esse detalhezinho que eu acho que deixa a edição mais bonita, particularmente eu prefiro essa capa. Mas a capa dela, então, é essa outra, né, que eles lançaram quando eles publicaram também o Esposa Perfeita, então que a capa combinando, só que os livros não tem nada a ver, tá, gente? Eles não têm ligação com o outro. Esse aqui é livro único e o Esposa Perfeita é o 7º ou 8º livro da série Will Trent, que os primeiros livros foram publicados pela Record. Tem um detalhezinho que eu gosto, né? Tem aqui aquele relevo aqui no nome. Tem a jacket. E é diferente da capa do livro mesmo. Eu achei esse detalhe legal, assim. Então aqui o detalhe fica na capa, não dentro do livro. Porque por dentro os capítulos são normais, diferentemente daqui, né? Aqui por dentro é daquele jeito que eu mostrei. Mas falando então da história, aqui no Flores Partidas a gente vai ter a história de 2 irmãs, que são a Claire e a Lydia. As duas têm um trauma muito grande no passado em comum delas, que foi o sumiço, o desaparecimento da Júlia, que era a irmã mais velha. Ela desapareceu, ninguém faz ideia do que aconteceu, elas imaginam que ela tenha sido assassinada, mas não tem provas, no corpo nunca foi encontrado. Desde que isso aconteceu, isso afetou demais todos os membros da família, cada uma das irmãs aqui teve um destino, né, diferente. A Lydia era aquela garota problema, envolvida com drogas, e na época ali da adolescência ela acabou acusando o Paul, que era o namorado na época da Claire, de tê-la estuprado. E ninguém acreditou nela, porque ela era aquela garota problema, e com isso as irmãs pararam de se falar, tomaram rumos totalmente diferentes na vida. Agora, quando elas já estão lá com seus 40 anos, o marido da Claire, que é o Paul, então, acabou morrendo enquanto eles estavam sendo assaltados, e após a morte dele, quando a Claire começa a vasculhar nas coisas dele no escritório, ela encontra material de pornografia pesadíssima. E ela começa a questionar se ela realmente conhecia o marido dela, se ela não cometeu um erro tantos anos atrás, então foi não ter acreditado na irmã. Uma coisa que é legal, assim, pontuar é que elas são fisicamente muito parecidas e gênios completamente diferentes, são opostas, principalmente as 2 irmãs. A Júlia, que é a que foi assassinada ou sumiu, né, a gente não sabe, ela não é muito, a gente não conhece muito a personalidade dela, ela não tem passagem marcante no livro, quase nada. Já as 2 a gente percebe que elas são opostos, completamente diferentes em praticamente tudo. E as narrativas do livro são intercaladas, né, de acordo com essas 2 irmãs. A gente tem também alguns trechos que são narrações do diário do pai delas, que também cometeu suicídio depois de tudo isso que aconteceu. E aí a gente vai vendo essas narrativas dele em primeira pessoa ali no diário, como elas acabam mexendo realmente com a gente, porque são passagens difíceis, afinal, né, um pai falando da perda ali da filha, muitas vezes ele se dirige à Júlia, né, que morreu. E conforme a gente vai acompanhando esses capítulos, né, alternados, tanto pela Claire quanto a Lydia, a gente vai conhecendo mais das personagens, a gente vai entendendo melhor cada uma delas, porque mesmo elas sendo tão diferentes, ainda assim a gente consegue compreender as coisas pelas que elas passam, né? E eu acho que um ponto também muito importante aqui do livro é que, assim, ele é um thriller, então um policial, no sentido que a gente tem uma investigação acontecendo, mas ele é um thriller mais pelo sentido da tensão que o livro proporciona. Ele é um livro extremamente angustiante, extremamente tenso. Eu achei bem pesado e eu gostei, já não é a primeira autora que eu leio que fala de questões de relacionamento abusivo, e é um tópico muito legal. Eu gostei muito da narrativa dela, eu como sou fã de cinema, a gente já consegue ler
imaginando como isso ficaria na tela, entendeu? Ela tem essa característica que é uma coisa muito visual, você consegue ver demais as cenas que estão ali. Eu acho que é por isso que acaba sendo tão angustiante também, porque tem passagens que são pesadas e você visualiza, você sente, tudo tenso. Muito, você consegue imaginar mesmo a cena perfeitamente, ela é muito dedicada nesse ponto. Nessa parte eu gostei bastante. Agora, eu particularmente achei que houve alguns exageros, alguns excessos na violência, assim, psicológica e física. É bem pesado. Não, o livro é realmente muito pesado. Inclusive, assim, em termos de preferência, esse estilo, assim, de thriller também não é o meu favorito. Justamente porque ele é realmente muito angustiante, é muito pesado. Eu preferi o outro livro da Karin Slaughter, né, o Destroçados, que eu falei dele em vídeo de leituras do mês de dezembro. Porque ele foca mais na questão policial, na investigação, não é tanto assim esse peso que tem aqui. O livro é excelente, como a Malu falou, eu acho que ele toca num assunto muito importante, que então são os relacionamentos abusivos, fala da violência contra a mulher, que são assuntos que precisam, né, ser martelados, que precisam ser demonstrados, só que ele tem esse tom dele que é muito pesado. Vai com o estômago preparado, porque não tem passagens assim muito fáceis, né, de você encarar. Então, por preferência, eu prefiro outro estilo, né, de livro dela do que esse daqui, mas ainda assim o livro é muito bom. Esse é o primeiro que eu li dela, mas eu também prefiro outro estilo de livro thriller, como, eu não sei se se enquadra, mas O Garoto Exemplar é um livro que eu adoro, eu gosto muito desse estilo de narrativa. Esse é muito mais um suspense, né, mas mexe muito mais com o nosso psicológico. É uma coisa muito pesada, assim, a gente sente, eu senti durante a leitura raiva, nojo, ânsia, fúria. Então é realmente forte. O Garoto Exemplar, ele é um thriller psicológico, mas ele é diferente no sentido de que ele mexe com o psicológico no fato de você não saber o desenrolar. As coisas que estão acontecendo são confiáveis ou não. É psicológico nesse sentido. Esse daqui ele foca mais realmente na ação e ele provoca essas reações em você, diferentemente do Garoto Exemplar. Exatamente. A palavra é explícito, ele é muito, muito explícito, eu acho. E falar então um pouquinho dessa nossa experiência de leitura em conjunta, foi bem legal, porque a gente conseguiu ler bem assim no tempo realmente uma da outra. Então a gente lia às vezes um capítulo que tinha acontecido alguma coisa, mandava mensagem: onde que você tá? Porque acabou de acontecer uma coisa que foi uau! Ou então mandava alguma coisa: por enquanto eu tô achando meio morno, onde você tá? O que você tá achando? A gente teve essa possibilidade, eu li um pouquinho mais devagar que ela. E assim, teve coisas que eu falei pra ela: já chegou em tal parte? E teve coisas que ela me passou, tipo, nossa, já aconteceu alguma coisa super chocante, eu falo assim, não, ainda não. Ela não contava o que era, mas deixava assim, olha, teve uma parte que eu me surpreendi, não sei o quê. E o que eu acho que foi gostoso foi a gente poder ter essa troca, né, de falando, olha, eu tô achando tal coisa, eu tive essa impressão. E aí ela falava, então, eu também tô tendo essa impressão. A gente via assim que a gente tava realmente conectada, que a gente tava enxergando as mesmas coisas. Porque às vezes quando você tá lendo, você fica com aquela sensação de: será que sou só eu que tô achando isso do livro? Será que fulano também percebeu? E aí foi legal a gente ter, né, essa troca, porque a gente dava um feedback uma pra outra e isso impulsionava a leitura. A gente viu as mesmas qualidades e os mesmos defeitos do nosso ponto de vista. Sim. Porque é pessoal aqui, né? E a gente teve uma experiência realmente muito parecida de leitura uma com a outra. Foi ótimo, eu gostei. No fim das contas, apesar de ser pesado, é um livro que eu gostei de ler. Sim, é muito bom, que eu recomendo a leitura pra vocês, só que só fica o aviso. É pesado, então não vai esperando assim uma leitura light que não, vai causar transtornos em você. Acho que valeu a experiência, acho que dá pra gente repetir, ler outros livros em conjunto. Sim, e aí a gente vem aqui de novo contar pra vocês, porque também é legal, né? Eu mostrar então a resenha, não simplesmente do meu ponto de vista, mas de outra pessoa. A gente amplia aqui as opiniões, amplia a discussão. Se vocês também já leram, deixa aqui nos comentários as impressões de vocês, né? Pra a gente ter esse diálogo, ver se bate com as coisas que a gente achou. Se você ainda não leu e tem curiosidade, conta por aqui também. Se você leu outras coisas da autora, outros livros que vocês indicam, livros parecidos, que a gente aceita tudo, indica que a gente tá aceitando tudo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar a sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Malu, muito obrigada! Você está sempre convidada pra aparecer por aqui. Adoro aparecer. Meu ascendente em leão fala muito alto. E é isso aí, gente. Beijos, até amanhã!